Boa noite. Puxa vida, com uma voz de trovão dessa, lá em casa todo mundo ia me obedecer, né? Acho que eu vou botar um som desse lá em casa. Bom encontrar os queridos aqui de novo. Vamos ler aí a palavra de Deus, livro de Apocalipse. Chegamos no capítulo 3. Vamos ler hoje aí sobre a igreja em Sardes. Nós estamos diante de um livro claramente cristocêntrico. Se você parar para ler os 22 capítulos de Apocalipse, numa sequência, uma observação que eu penso que é quase impossível você não fazer, é que esse é um livro que fala de Jesus. O livro fala de Jesus exaustivamente, né? Fala bastante de Jesus. Ele tem esse propósito, né? Claro, João tem esse propósito claro, escrevendo o livro. Jesus revela-se, né, de maneira muito clara por meio desse livro. E aquela igreja, então, aqueles irmãos que foram os primeiros leitores, né, do livro, perseguidos, né, a maioria deles perseguidos por amor a Cristo, ali no final do primeiro século, eles são chamados a se submeterem a Cristo e a adorá-lo. Apesar da pressão, apesar da perseguição, apesar do mundanismo à volta deles, não é? Uma pressão grande aí para que eles cedessem, eles são chamados a submeterem a Cristo e a adorarem a Cristo, né? Então isso é importante estar em nossas mentes, que o livro de Apocalipse ele não está aqui para satisfazer as curiosidades, ele está aqui para transformar vidas, para chamar crentes aí para uma vida com mais comprometimento, com submissão a Cristo e com adoração a Cristo. E aí naturalmente ele vai falar do futuro, e de maneira muito especial ele vai trazer promessas para os crentes, para esses vencedores. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles hoje aqui, mas ele também traz advertências, não é? Então Jesus, ele se apresenta no livro de Apocalipse, e nas cartas temos visto isso, hoje não é diferente. Ele se apresenta cuidando da igreja, amoroso, paciente, mas também severo, disciplinador, não é? E nós temos esses dois aspectos aí presentes, né? Então hoje nós vamos ver advertência na mesma carta, né? No primeiro momento advertência, e no segundo momento consolo, encorajamento, né? Por meio das promessas. Isso acontece no livro. Um pouquinho sobre a cidade de Sardes, antes de lermos o texto. E a história da cidade, como acontece na maioria das cartas, tem uma ligação muito clara com a igreja que está ali. Interessante isso, né? Quando você compara a história da cidade com a carta que foi escrita à igreja, você vê que normalmente vários pontos eles são comuns, né? E no caso de Sardes, a história da cidade de Sardes, quando você lê um pouquinho sobre ela, você vai ver que a glória dessa cidade estava no passado. No final do primeiro século, quando eles receberam essa carta, a glória da cidade já tinha passado, né? E eu falei essa semana que parece um pouco com Macaé, não é? Eu lendo sobre a cidade de Sardes, eu pensando em Macaé, eu estava lembrando de, mais ou menos, eu acho que no ano 2003, 2004, teve aquela reportagem do Jornal Nacional, vocês lembram? Em Macaé, que não sei se foi o William Bonner que esteve aqui, ou o Pedro Bial, eu não lembro, agora que esteve em Macaé, e foi o Bial, né? Que aí fez aquela reportagem de Macaé, e falou que Macaé era uma mina de ouro, né? E aí falou, Macaé, olha só, e na época eu estava em São Paulo, no seminário, e as pessoas me abordavam, várias pessoas, falavam, puxa vida, mas Macaé, que coisa, e Macaé, não sei o que lá, né? E Macaé com uma fama assim muito grande, né? As pessoas vinham de tudo quanto é lugar aí, né, para Macaé, para trabalhar em Macaé, e apostando tudo, né? Essa glória de Macaé já passou, né? Eu não sei se ela volta, mas que ela passou, ela passou. Macaé, agora, aí é interessante, o contraste muito claro, Vitor. Agora eu vou em São Paulo, né, nos cursos, né? Não estou morando lá mais, mas vou de vez em quando ficar de curso, e as pessoas vêm direto. Rapaz, em Macaé, que coisa terrível está acontecendo em Macaé. Todo mundo está saindo de Macaé, como é que está a igreja e tal. Olha só, parece que a reportagem está meio exagerada, não sei, a cidade não está tão fantasma assim não. Pelo menos a igreja está caminhando, né? É claro, tem problemas, tem desemprego e tal, mas está caminhando, né? Mas as pessoas já descobriram que não é mais, a reportagem não é a mesma mais, né? Mudou, né? Mudou. Com a cidade de Sardes foi mais ou menos assim. Então, a glória deles, no final do primeiro século, a glória estava no passado. A cidade já tinha sido a capital da Lídia,
por volta lá do 7º século antes de Cristo. Então, 700 e poucos anos antes de Cristo, né, antes dessa carta aqui, não é? 800 anos antes, ela era uma das cidades mais magníficas do mundo. Quando você falava de Sardes, você estava falando de uma cidade destacada no mundo, pela sua beleza, pela sua importância. Ela situada no alto de uma colina. Então você imagina, juniores aí, não é um tempo que não tinha mísseis, não é? Teleguiados, não tinha esses aviões aí, né, que carregam mísseis, né, sem ninguém dentro dele, não tinha isso, né? Não tinha metralhadora, não tinha essas coisas. A guerra era bem rústica, não é? A cidade estava no alto, numa colina, em 3 lados da cidade, imagina só, Samuel, 3 lados, você tinha despenhadeiros de mais de 400 metros. E o indivíduo olhava assim e falava, é impossível escalar. E aí uma cidade murada, não é? Imagine só uma fortaleza. Sabe como ficavam os cidadãos de Sardes? Orgulhosos, porque eles estavam muito bem protegidos. Sardes era um lugar impossível de ser conquistado por um exército. Eles pensavam assim, não é? A história provou que eles estavam errados. Justamente, apoiando-se, né, nessa soberba, eles caíram diante do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C. E quando os soldados de Sardes estavam dormindo, porque eles estavam seguros, na verdade, uma fortaleza intransponível, eles estavam dormindo, os soldados do exército inimigo penetraram por um buraco na muralha, e aí chegaram de surpresa, abriram os portões, e a cidade foi invadida com um cerco de 14 dias apenas. Uma vergonha, foi uma humilhação, porque era uma estratégia militar a cercar a cidade, não é? Você interrompia os suprimentos, e tinha toda uma estratégia ali, com 14 dias apenas. Aquela cidade que eles consideravam uma fortaleza que não poderia cair de maneira nenhuma, ela cai com um cerco muito pequeno. A surpresa foi tão grande que capturar Sardes virou ditado, de fazer algo impossível. Capturar Sardes virou um ditado, então, de fazer algo impossível, né? De realizar o impossível. Até Sardes foi capturada, né? Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio, nós conhecemos ele aqui, com as pregações do pastor Rui, ele falou um pouco sobre ele, né? Depois falamos também em Marcos. Ele dominou a cidade da mesma forma. Um cretense escalou o despenhadeiro em um ponto sem vigilância, porque eles, mais uma vez, orgulhosos, não é? E acompanhado de 15 homens, abriram os portões, e mais uma vez a autoconfiança e a falta de vigilância dos seus habitantes causaram a sua queda. Depois disso, Sardes perdeu a importância para Pérgamo, continuou com sua riqueza e prosperidade comercial, mas nessa época ela vivia principalmente do seu passado, daquela glória passada, né? E orgulhava-se do seu passado, que teve um passado glorioso, né? Que foi uma cidade muito importante. Os membros então da igreja em Sardes, quando recebem a carta, eles entendem claramente o que Jesus estava dizendo, quando ele afirma, sejam vigilantes, senão eu virei a vocês como ladrão. Estava na memória deles a história da sua própria cidade. Ele está dizendo, sejam vigilantes, porque senão eu os atacarei, eu virei a vocês, sem que vocês esperem. A cidade depois foi reconstruída e dedicada a deusa Cibele. Eles consideravam que ela tinha o poder de restaurar a vida aos mortos. Mas a igreja em Sardes estava morrendo. E só Jesus poderia dar vida aos crentes. Eles não poderiam achar essa vida na deusa Cibele. A cidade tornou-se famosa pelo seu alto grau de imoralidade, que a invadiu, e também a decadência que a dominou. Quando João então escreve a carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Os seus habitantes entregavam seus encantos de uma vida de luxúria e prazer. E a parte triste é que a igreja tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, ela foi influenciada. Nesse contexto, então, Jesus envia a carta, escreve a uma igreja que já tinha sido muito poderosa. Uma igreja que ela foi tão atuante, tão relevante, que ela ganhou uma fama que durou até esse tempo. Só que as suas obras já tinham passado.
ela tinha fama de estar viva, mas ela estava morta. Ela estava vivendo uma igreja que vivia do passado. Entre as 7 igrejas, a de Sardes era a que apresentava menos fervor espiritual. A adaptação, e é interessante quando você lê um pouquinho sobre arqueologia, as descobertas arqueológicas apresentam que até o judaísmo em Sardes, que ali tinha um grande número de judeus, até o judaísmo em Sardes cedeu também ao secularismo. E com isso eles deixaram, uma das consequências claras é que os crentes deixaram de ser perseguidos ali. Não porque eles eram admirados como crentes piedosos, mas é porque eles não incomodavam. Não incomodavam. Eles não iluminavam como deveriam iluminar. Eles não salgavam como deveriam salgar. E por isso eles não incomodavam. Como consequência, eles não eram perseguidos. Mas foram reprovados por Jesus. Não é? Foram reprovados. Vamos ler então a carta que o Senhor escreve a essa igreja. Apocalipse 3, versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta, que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiramente, nós temos nessa carta uma advertência dos versículos de 1 a 3. E eu lembro aqui do crente imaturo, do crente carnal, que ele é sendo advertido com as palavras de Cristo. Primeiramente, Jesus se apresenta, como Cícero destacou aqui hoje, não é já? Jesus se apresenta e ele diz: aqui tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Pode lembrar aí do capítulo 1, versículo 4, tem essa referência lá. No capítulo 1 ainda no versículo 16, depois do versículo 20. No capítulo 2, versículo 1. Primeiramente, a primeira expressão aí, a fala da obra completa e adequada do Espírito na igreja. Então não são 7 espíritos diferentes. Não, é uma referência usando o número 7, que traz a ideia de perfeição, de algo completo, de algo pleno. Então está se referindo ao Espírito Santo. Mas está falando de 7 espíritos. Não são 7 espíritos diferentes, está certo? Por causa do livro, nós estamos diante de um livro que usa vários símbolos. Então é importante que você reconheça isso para entendê-lo corretamente. Ele está falando dessa obra completa e adequada do Espírito na igreja. Jesus tem esses 7 espíritos que ele fala, de Deus, não é? Então, ele tem aquele que pode dar vida para uma igreja que está caminhando para a morte, e que muitos de fato já morreram. Essa igreja que está próxima de morrer poderá voltar a viver apenas se o Espírito assumir as rédeas, e Cristo tem o poder do Espírito disponível. Eles precisam então recorrer a Cristo para terem vida. O caminho do avivamento é o caminho que aponta para Cristo. Além disso, Cristo controla as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos, não é? Que são autoridades sobre as igrejas. Aliás, as cartas são dirigidas a esses anjos, inicialmente. Mas quando você lê a carta, você vê que é uma mensagem para as igrejas. Cristo tem o controle, tem em suas mãos essas 7 estrelas. Naturalmente, ele tem nas suas mãos esses 7 anjos. Ou seja, ele tem controle sobre a igreja, ele tem autoridade sobre a igreja, ele é soberano sobre a igreja. O que ele fala então é relevante, a leitura que ele faz dessa igreja é relevante. Está todo mundo dizendo que eles estão bem,
mas Cristo está dizendo que eles não estão bem. É relevante o que ele diz, porque ele tem autoridade sobre a igreja. O que Jesus conhece da igreja em Sardes, ele conhece as obras daquela igreja, uma igreja que tem fama, mas na verdade está morta. Um contraste com o capítulo 2, no versículo 9, você pode olhar aí na sua Bíblia, quando ele se dirige a Esmirna, e ele diz, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Para os crentes de Esmirna, para a igreja de Esmirna, Jesus diz, olha, as pessoas fazem uma leitura de vocês, e dizem, puxa vida, que igreja sofrida, que igreja fraca, que igreja... E ele diz, vocês são ricos, você é uma igreja rica. Agora, para Sardes é o contrário, eles tinham fama, mas eles não tinham aprovação da parte de Jesus. Aqui fica claro que a vida aparente não é coerente com o que é de fato. Aqui fica claro que ter aparência não é suficiente. Eu tenho a aparência de que eu sou um bom crente. Tá bom assim? Não é suficiente ter a aparência de um bom crente. Não é suficiente ter a aparência de um bom membro de igreja. Não é suficiente, a aparência não é suficiente. Nós temos visto isso no Sermão do Monte, exaustivamente, não é que a aparência não é suficiente. Nós precisamos de um coração transformado. A J.I. Packer diz que há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. Por mais que o caixão seja bonito, não é verdade? Por mais que o caixão seja enfeitado ou caro, um fato não muda. Dentro dele tem a morte. Dentro dele tem o cheiro da morte. Dentro dele tem a degradação da morte. A destruição da morte. É isso que tem dentro de um caixão, queridos. Embora ele seja muito enfeitado, embora ele seja caríssimo, o caixão mais caro, não é, que alguém pode vender, não muda o que está dentro. J.I. Packer diz que há igrejas que são como caixões, elas são bem enfeitadas, não é? Então quando você avalia a casca, está tudo muito bom, nota 10, mas por dentro tem cheiro de morte. E isso não impressiona o Senhor. É preciso voltar das obras falsas para o Espírito doador de vida. Então não adianta, não é, termos propósito de conseguirmos a admiração das pessoas. É possível que um crente que tem o objetivo de conseguir a admiração das pessoas, ele a consiga sem ter a aprovação de Deus. O que nós precisamos é da aprovação de Deus. Algumas vezes teremos a aprovação das pessoas, mas não é isso o determinante, não é? Não é isso que precisamos de fato. Nós precisamos é da aprovação de Deus. E diante dessa igreja que tem cheiro de morte, ele traz uma ordem. Esteja atento. Versículo 2. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Assim como a cidade errou na vigilância dos muros, a igreja está sendo repreendida pela falta de vigilância. Eles erraram na vigilância. Uma igreja que certamente caminhou bem por alguns anos. Nós não estamos falando aqui de uma igreja muito antiga. Uma igreja extremamente antiga. Não, é uma igreja com 50 e poucos anos. A nossa igreja está com 30 anos. Não falta muito para atingirmos a casa dos 50, não é? Não falta muito. É uma igreja com 50 e poucos anos. E certamente ela teve uma jornada boa, ela teve uma parte da sua história muito boa, muito marcante. Não é à toa que ela tem fama ainda. Mas essa igreja não foi vigilante. Eles acharam que algumas obras eram suficientes para os garantirem. Talvez tenhamos aqui um problema na passagem das gerações. Uma primeira geração ativa, uma primeira geração atuante, e agora uma segunda geração já menos vigilante. Aí as coisas, e quando nós não temos um bom trabalho, não é? Isso aí a gente fala, estudando sobre família, não é? A gente percebe isso, refletindo sobre família. Quando nós não trabalhamos na transmissão da fé para a próxima geração,
a tendência é que as coisas piorem rapidamente. Então você tem uma geração que errou na transmissão da fé, você tem uma segunda geração fria na fé, você tem uma terceira geração totalmente incrédula. Incrédula. Você pode ver isso na história de alguns países, não é? Marcados pelo cristianismo. Nos Estados Unidos isso é evidente. Você conversa com qualquer americano, crente, um pouco atento, ele vai falar sobre isso com tristeza, do que eles estão vendo acontecer no país deles, que evangelizou o nosso país e que evangelizou o mundo. Isso está acontecendo, essa troca de gerações, por falta de vigilância, queridos. Jesus está dizendo, vocês precisam guardar os muros, vocês não podem ser como aqueles soldados soberbos, que separaram tempo para dormir em serviço. Vocês precisam de vigilância. Estão caminhando bem? Sejam vigilantes. No caso aqui, eles estavam mal e precisavam acordar desse sono da morte. O termo refere-se à prontidão necessária para o retorno de Cristo. Embora nessa referência entendemos que Jesus ele vai falar no versículo 3 de uma volta para a disciplina, não ainda da sua segunda volta. Fortaleça o que resta que estava para morrer. Algumas virtudes daquela igreja precisavam ser fortalecidas, ou então elas vão morrer. E lendo isso aqui, eu estava lembrando do que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. O apóstolo Paulo diz, mantenha acesa a chama que há em ti. E ali o contexto era de ministério, era aquela chama ministerial. E ele estava encorajando Timóteo, estava enfrentando grandes lutas. Ele está dizendo, Timóteo, mantenha essa chama acesa, mantenha essa chama viva. Jesus está dizendo para aqueles irmãos, cuidado, porque as coisas estão se deteriorando. Daqui a pouco vocês vão perder a condição de igreja. Embora vocês estejam aí orgulhosos, embora vocês estejam apoiados no que já passou, vocês estão prestes a perderem a condição de igreja. Então corrijam-se enquanto é tempo, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Jesus examina as atividades daquela igreja em Sardes, assim como Deus pesou Belsazar e o achou em falta. Lembra de Daniel? O pastor que pregou aqui, não é? As obras foram pesadas e ele foi achado em falta, e ele enfrentou o juízo por causa disso. Ele está dizendo que o Senhor não quer quantidade, mas qualidade no que é feito a Ele. E você pode lembrar aí da figura dos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento. O Senhor não aceitava o sacrifício de qualquer animal. Um animal defeituoso, ele não poderia ser ofertado, porque o Senhor requeria ofertas perfeitas, animais perfeitos, ou seja, sem defeitos. E as obras daqueles irmãos, o culto, a adoração, elas não eram obras perfeitas, completas, íntegras. E dessa maneira o Senhor não as aceitava. A solução para a frieza espiritual envolve lembrar-se do que eles receberam, e eles tinham recebido a tradição apostólica. Essas igrejas foram igrejas muito privilegiadas, não é? Elas estavam ali bem perto dos apóstolos, não é? Convivendo com alguns dos apóstolos. Privilégio deles, né? Um grande privilégio. Então olha só, ele está dizendo, lembrem-se do que vocês receberam dos apóstolos, lembrem-se do que vocês ouviram na igreja, dos ensinos que vocês receberam na igreja, da explicação dessa tradição apostólica. Mas não é suficiente lembrar, é preciso também obedecer. É preciso obedecer. Ele diz, lembrem-se e obedeçam, arrependam-se. É preciso mudança. É preciso mudança aqui, está claro. A primeira geração de cristãos havia colocado sua fé em ação, mas a segunda geração apenas descansava sobre o que havia sido feito no passado. A segunda geração ainda tinha a mensagem do Evangelho, mas agora são instruídos a guardá-la. Jesus não está dizendo que a palavra de Deus deve ser mantida segura numa estante ou numa gaveta, mas que seus ensinamentos devem ser conhecidos, seguidos e obedecidos. Queridos, eu penso que todos nós aqui temos uma Bíblia em casa. Aliás, eu penso que todos nós aqui, se não a grande maioria, temos várias Bíblias em casa.
Só que agora você tem a Bíblia no celular também, no tablet, não é? Você tem tanto acesso à Bíblia, que até banalizou a Bíblia, não é? Até banalizou. A gente não sabe nem lidar com a Bíblia mais direito, porque banalizou, não é? Não é suficiente isso. Ele está dizendo, não é suficiente. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Nós precisamos nos arrepender quando ela nos confronta. Não adianta lidar com a Bíblia sem ser impactado por ela. Não adianta. Esse é o caminho da morte. Isso é o caixão enfeitado com flores. A Bíblia é campeã de vendas, não é? Uma pergunta boa talvez, seria, quantas pessoas leem a Bíblia de fato? Uma primeira pergunta é essa, não é? Quantas pessoas leem a Bíblia de fato? Mas talvez uma outra, não é? Quantas pessoas se submetem à palavra de Deus de fato? Por que mudar? Tem uma advertência claríssima aí, não é? Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. E aqui o texto está falando de uma visitação histórica em juízo. Jesus está dizendo, olha, eu virei em juízo contra vocês, não para premiá-los ou para honrá-los, mas para discipliná-los. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que a segunda vinda de Jesus, ela não deve nos pegar de surpresa, não é? Porque o crente, ele precisa estar esperando a vinda de Jesus, aguardando, desejando, ansiando. Então ele virá como um ladrão para o não crente, que não crê nele, que não acredita na segunda vinda, que não se submete a ele, que não obedece a ele, não acredita no juízo final. Para o não crente, a sua vinda será como a de um ladrão. Mas para o crente não. O crente está aguardando, não é? O crente está arrumado, vestido, espiritualmente falando, não é? Para receber o Senhor, para encontrar-se com o Senhor. O crente está aguardando a plenitude do cumprimento das promessas que Ele fez. Mas aqui o sentido é de disciplina. Ele está dizendo, queridos, se vocês não se acertarem, eu vou visitá-los para disciplina. Corrijam-se enquanto é tempo. A ameaça da disciplina é um chamado para o arrependimento. Mas a carta também tem consolo, e é assim a sua segunda parte, a partir do versículo 4. Nós temos aí a promessa da identificação com Jesus no céu, na eternidade. O texto vai falar aí da justiça imputada, aquela justiça que é atribuída, a justiça de Jesus, que é graciosamente atribuída ao crente. E também vai falar da comunhão com Cristo. Um esclarecimento aqui, quando o texto fala do vencedor, e isso gera muita confusão, não é? Muito engano, no versículo 5, já no versículo 4 ele vai começar a falar sobre isso, mas no versículo 5 ele continua e diz, o vencedor, e é algo que aparece em todas as cartas, não é? Uma boa pergunta é a seguinte, quando o crente em Jesus Cristo, o verdadeiro crente em Jesus Cristo, alguém que confiou em Jesus como seu único e suficiente Salvador, torna-se um vencedor? Você sabe quando? Quando ele se converte. O crente torna-se um vencedor quando ele se converte, porque a vitória que o crente ganha, recebe e é garantida a ele, não é por causa dele, mas é por causa de Cristo. A vitória que ele recebe é a vitória de Cristo. Não é à toa que o Salmo 2, não é? Traz para os crentes algo maravilhoso, né? Um consolo, né? E nós vimos isso, um pouquinho sobre isso e muito mais hoje, não é? Vimos um pouquinho na semana passada, na carta a Tiatira, mas o pastor falou sobre isso hoje, não é? Falando quando Cristo iria compartilhar aquele triunfo, não é? Com a sua autoridade, não é? Vencendo os inimigos, compartilhando com os crentes. Hoje nós vamos ver que ele vai compartilhar também aquele desfile de triunfo, depois da vitória, ele vai compartilhar com o vencedor. Quem é o vencedor? É o crente em Jesus Cristo. Ele é considerado um vencedor assim que crê. Aí por isso ele persevera até o fim.
não é porque ele persevera até o fim que ele se torna um vencedor. Ele é um vencedor e por isso ele persevera. E aí está o consolo para ele. E aí está o encorajamento para que ele persevere, para que ele avance. Por isso que a segunda parte da carta é de consolo. Olha aí, versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Existe uma exceção em Sardes. Talvez a igreja que recebeu a mais dura repreensão de Jesus. E aí você já vai pensar, puxa vida, está tudo perdido ali, né? Não sobra ninguém. Ele diz, existem uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Uma igreja no mau caminho não é desculpa para que o crente tome o mau caminho. Então nós, como crentes, não podemos usar essa desculpa. A igreja brasileira está muito mal, por isso a minha vida é desse jeito. Queridos, leia o versículo 4 de Apocalipse 3, e você vai ver que não, isso não é desculpa. O Senhor está falando para uma igreja cheirando a morte. Ele diz, existem aí alguns que não se contaminaram, que não cederam. Impressionante. Impressionante, um remanescente aqui se destaca. E ele faz uma promessa para eles. Olha, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Eles têm uma vida digna, eles têm uma vida coerente com o nome de crentes, de cristão que eles carregam. Esses irmãos então são encorajados. Eu estava lembrando de uma passagem que nós gostamos, né? Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então nessa passagem, alguns versículos ali, começando no capítulo 8, versículo 28, que é o que nós conhecemos bastante, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai até o versículo 37, e ele está falando da segurança que temos, o apóstolo Paulo está falando da segurança que temos, por sermos vitoriosos em Cristo. Vitoriosos por causa do próprio Cristo. O crente é um vencedor em Cristo. E por isso eles aqui têm uma promessa e não uma ameaça. Eles são encorajados pela garantia da vitória. Eles são constrangidos pelo amor de Cristo. O amor que o Senhor requer do crente não é o amor que vem da ameaça, mas é o amor que é fruto do amor dele, porque ele nos amou primeiro. Eu penso que nenhum pai com juízo espera que o seu filho o ame simplesmente porque ele dá coisas para ele. Eu dou coisas para o meu filho, então eu quero que ele me ame por causa disso. E se você não puder dar coisas para ele mais? E se você ficar gravemente doente? Você não pode trabalhar. Você às vezes não pode falar. Você não pode abraçá-lo. Você espera que seu filho ame? Espera ou não? Eu acho que vocês esperam, não é? Nós não esperamos que nossos filhos nos amem pelas coisas que nós damos para eles. Nós esperamos que nossos filhos nos amem por quem nós somos para eles. Não é diferente no relacionamento com o Senhor. O Senhor não fica numa barganha com o crente, não é? E aqueles que acreditam na perda da salvação estão enganados, porque eles pensam que o Senhor fica ameaçando. Olha, se você fizer, eu vou tirar a salvação. Um amor comprado. Não é esse o amor que o Senhor espera do crente. O amor que Ele espera do crente é o amor como consequência do amor dele. Nós somos constrangidos pelo seu amor. Nós somos encorajados pelas promessas. E aí por isso ele diz, olha, eles andarão comigo. Eu vou me identificar com eles. Eles andarão vestidos de branco, eles serão destacados, honrados, e o branco representando aqui a vitória, representando pureza. Agora, por que eles serão dignos de receberem roupas brancas no céu, na companhia do Cordeiro? Porque eles são crentes que não pecam. Será que o Senhor está falando de crentes aqui que não pecam? Vocês acham que está falando de crentes que não pecam? É claro que eles pecam. Ele está falando aqui de crentes que receberam a sua justiça,
A justiça de Cristo foi imputada na vida deles, a justiça de Cristo foi atribuída a eles, como está lá em 2 Coríntios 5, 21. Mas Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo assumiu o preço do nosso pecado. E agora, quando cremos em Cristo, sabe o que nós recebemos dele? Não é o preço do nosso pecado de volta. Nós recebemos a justiça dele. Por isso o crente é chamado de santo nas Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos santos em Corinto. Por causa da justiça de Cristo, queridos. Esse é o encorajamento que eu e você recebemos para andarmos aqui de maneira digna do nome de cristão que recebemos. Cristãos. Olha o versículo 5, que bonito, não é? O vencedor, e aí naturalmente ele já entrou no tema do vencedor aí no versículo 4. O vencedor será igualmente vestido de branco, pois o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ele tem segurança de salvação. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E esse livro ele é famoso nas Escrituras, não é? Ele já aparece no Antigo Testamento. E aqui ele fica claro que é o livro onde Deus tem os nomes dos salvos. Só que ele escreve naquele livro com caneta permanente. E borracha nenhum no mundo é capaz de apagar o nome. E por isso o crente tem segurança. Não, a segurança do crente não está numa fama de uma igreja que pode estar errada, como era o caso daquela igreja. A honra do crente não está na fama da sua igreja, ou na fama que ele tem nesse mundo. A honra, a garantia, a certeza que o crente tem, é de uma salvação que não se perde. Porque quem a garante é o próprio Cristo, é o Salvador. Ele a garante. Jamais apagarei o seu nome. Pelo contrário, o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então o crente no céu, ele não vai correr o risco de repente, encontra aquele anjo segurança, não é? Aquele anjo lá que é segurança, fortão. Peraí, você, sai daqui. E aí joga pela janela, né? Não vai ter isso. Não vai ter isso. Porque Jesus vai garantir a presença do crente ali, não é? Não vai acontecer como eu e Cícero uma vez, não é? Quando éramos garotos, fomos postos para fora de uma casa. Não, isso não vai acontecer, Cícero, não tenha medo, não vai acontecer mais, não é? Abandone esse trauma de infância, né? Não vai acontecer isso com o crente no céu, muito pelo contrário. Ele vai ser apresentado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo aqui, o crente tem a certeza de ser identificado com Ele no céu, eternamente, e não é por um tempo, não é? Então, mais uma vez, a questão da fama que passa, as realizações desse mundo passam. Então a gente vai e faz uma coisa muito boa, daqui a pouco ela não é lembrada mais. Não é lembrada mais, passou. Ele está falando já algo que não passa. Não passa. O verso 6, mais uma vez mostra que é necessário reagir a essa mensagem. Puxa, essa mensagem para a igreja de Sardes, será que ela tem a ver com a minha vida? Olha o versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só a igreja de Sardes. Aplica-se a IBC, aplica-se a você que é crente, membro de outra igreja, aplica-se a nós, no século 21. É uma mensagem de Deus para as igrejas. Nós corremos o risco de cair nessa vida religiosa falsa, de fachada. Queridos, e aqui certamente cabe uma avaliação. Eu, às vezes, me deparo diante de pessoas que estão totalmente comprometidas no pecado, e ela assume isso, ela não nega, ela assume, olha, de fato, não tá, a minha vida não está boa, mas uma coisa, pastor, eu tenho certeza da minha salvação, porque olha, eu com Jesus eu estou. Fala assim, querido, que segurança é essa? Nenhum crente tem liberdade de ter segurança numa vida de pecado.
E eu acho muito estranho um crente que se diz crente e está no pecado deliberado, e ele assume o pecado, assume que a sua vida está péssima, mas ele diz, eu tenho segurança. Isso é estranho. Para mim isso soa muito estranho. Eu penso que esse texto mostra que isso é estranho. Para quem está mal, há uma advertência. Um crente que ele identifica o seu pecado, ele precisa ser possuído de temor, temor a Deus, ao Deus vivo, que odeia o pecado, que não tolera o pecado. Um adolescente crente não pode brincar com as coisas de Deus e achar que isso é bacana. Não pode. E falar que isso está certo, que é assim mesmo. É claro que não. É muito estranho isso. E infelizmente nós vivemos num tempo de um cristianismo muito nominal, não é verdade? Cristianismo nominal. Tantas pessoas se identificam como crentes, mas elas nem entenderam o Evangelho ainda. Examine a sua vida. Examine. Não é suficiente ter o nome de crente. Não é suficiente que as pessoas da sua igreja te considerem um crente. É necessário que você seja um crente de fato. Quem sabe disso com certeza? Olha só, nenhuma outra pessoa vai saber disso, senão, com certeza plena, senão você e Deus. É preciso um exame sincero. Mas essa palavra também cabe a crentes que têm andado mal. E é possível, como aconteceu na igreja de Sardes, que um crente, alguém que foi um bom crente, e teve uma história bonita, influenciando pessoas, sendo referência para pessoas, e agora ele vive de uma maneira ruim, com cheiro de morte, algo que não combina com as promessas, algo que não combina com o nome que ele ou ela recebe. Querido, é preciso que examinemos as nossas vidas. É muito perigoso nos apoiarmos no passado, é muito perigoso olhar para trás e pensar, puxa vida, que bom que eu já fiz, que bom que eu já realizei. Esse não é o caminho. O caminho é olhar para frente, o caminho é sermos vigilantes. É muito perigoso olharmos para trás e descansarmos no que fizemos e baixarmos a guarda. Agora eu já sou um crente experiente, agora eu já sou uma mulher experiente, agora eu já posso fazer isso ou aquilo, agora, cuidado. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A palavra de Deus diz isso. É bom lembrarmos de Enoque. Enoque andou com Deus no mesmo mundo em que vivemos. Às vezes aquela conversa nossa, não é? De, as coisas estão tudo degenerado, está tudo terrível, né? Está tudo destruído, e um monte de crente vendo de qualquer jeito. Enoque andou com Deus num tempo difícil. Após a vida de Enoque veio o dilúvio, só para você ter uma ideia de como que eram as coisas. Veio o dilúvio, destruição de toda a humanidade. Tamanha era a degradação da humanidade naquela ocasião. Tudo quanto é tipo de pecado que você pode imaginar, estava ali, não é? Estava ali. É possível que andemos com Deus no século 21 também. É possível. Por causa do Senhor é possível. Jesus, ele não desiste dos salvos. Ele adverte e disciplina o crente rebelde. E consola o crente fiel com suas promessas. O crente que deseja andar com Jesus no céu, deve andar com Jesus no mundo. Essa é a beleza da vida cristã. Eu aguardo o dia em que eu poderei andar com Jesus no céu. Mas sabe o que eu faço agora aqui? Eu ando com Jesus no mundo. Ele disse que não nos deixaria, não é? Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está aqui, não é? Então vamos andar com Ele. Vamos mostrar Jesus onde andamos. Vamos demonstrar que de fato Ele está conosco. Na luta contra o pecado, precisamos de vigilância 24 horas, né? Pode colocar até uma plaquinha, de repente, eu poderia colocar esse título do sermão, né? Vigilância, vigiado 24 horas, né? Como a gente coloca lá no muro da casa. Vigilância 24 horas, não tem espaço para descanso. A figura que o apóstolo Paulo usa é que estamos numa guerra, numa batalha. E se cochilamos, nós perdemos, nós sofremos, temos baixas. Como igreja, precisamos vigiar. Temos sido
repetitivos aqui, porque é uma ênfase bíblica. Precisamos vigiar. Já caminhamos alguma coisa? Caminhamos. Precisamos ser vigilantes. O caminho da acomodação é o caminho da morte. E de fato nós vivemos num tempo de várias igrejas mortas espiritualmente, embora a sua rotina continue, não é? Mas igrejas mortas, irrelevantes, sem ensino bíblico. Isso é terrível. Precisamos viver com a perspectiva da futura prestação de contas diante de Deus e fortalecidos pela segurança que recebemos de suas promessas. Nós prestaremos conta pela nossa vida, mas nós também temos segurança das promessas que recebemos. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição nem com heresia, mas minou a igreja com o mundanismo. Os crentes não estavam sendo mortos então pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Parece que é um problema contemporâneo, não é? Pelo menos na nossa região, a espada do mundo não tem matado crentes, mas a amizade com o mundo tem feito com que muitos crentes vivam como não crentes. Isso é algo muito triste, não é? É algo que precisa ser mudado, e que pode ser mudado, e que deve ser mudado. A segurança de ser identificado com Jesus eternamente me motiva a viver nesse mundo dignamente com o nome de cristão. Que o Senhor nos ajude a vivermos na essência da palavra, para a glória dele. Amém.